Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então aqui tinha uma serpente. Aí já acho que começou... Vai, que terminei. Porque eu tenho algumas perguntas sobre essa serpente, mas continua aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por me permitir continuar. Não, continue. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E aí disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. E aí, só terminando aqui o capítulo, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, ou seja, não tinha dado até então. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ou seja, veio a serpente convenceu a mulher a fazer algo que Deus pediu para não fazer, comeu fruto proibido. Aí Deus veio e botou na chincha, falou, peraí, o que aconteceu? Né? Aí o cara comeu. Já culpou a mulher. Já. Ainda bem que não foi o Adão que deu a fruta, ele ia estar ouvindo até hoje. Ele ia estar ouvindo até hoje. 6 mil anos depois ele ia estar ouvindo. Tá vendo? Aquela vez que você comeu a fruta, não sei o quê, desgraçou a terra inteira. Deus veio cobrar Adão. Aí Adão, opa, não, foi a mulher que me convenceu. Aí a mulher, não, foi a cobra que me enganou. Ninguém é culpado. Aí veio Deus e falou, a cobra, você vai acontecer isso, a mulher agora vai ter que parir, vai sofrer, vai doer pra caramba e o homem vai te dominar, pro homem você vai ter que trabalhar e suar. Aí depois disso, eles tiveram que ir trabalhar. Ele foi até bonzinho, deu roupa ainda, falou assim, tó essa mala de roupa aqui e vai embora da minha casa. Eles eram inocentes, digamos assim, então assim, eles eram nus e não viam maldade. Assim que comeram, meu Deus, eu tô nu, etc e tal. Então assim, muitas coisas mudaram, né? Mas dali eles cometeram esse erro, entre aspas, de ter comido o fruto. O negócio inteiro ruiu por causa de uma companhia ruim.
Não, mas inteira, assim, tava lindo, maravilhoso. Soprou, céu magnífico, então, animais. Perguntas aqui, cara. Tipo companhia assim, ruim, ruiu tudo daí pra frente. Mas quem acompanhou isso? A cobra? Mas eu vou te perguntar, se o Éden era perfeito. Eu ia falar que tava a cobra lá. Isso que eu ia falar. A cobra que ela falava. Ela tinha outro parceiro, porque não era parzinho? Cadê o outro? Quem era a cobra? Era o diabo que tava lá? Como assim, entendeu? Então vamos lá. Vamos por partes. Não podia ter coisa deixado que nós isso acontecer. Entendemos é que a serpente foi um instrumento usado pelo diabo. Não necessariamente era o diabo. Não era o diabo, um instrumento usado por ele. Você sabe que a Bíblia, às vezes, cria uma identidade literária entre o diabo e aquele que o usa. Como também entre Deus e aquele que o usa. Por exemplo, quando Deus falou para Moisés, para mandar uma mensagem para Faraó, Deus falou para Moisés assim: Moisés, você será como Deus para Faraó. Não é que Deus estava divinizando Moisés, não. É porque você vai falar em meu nome. Tanto é que a palavra profeta, em grego profemi, significa aquele que fala no lugar de. É como se você falasse assim: não, fulano, tá aqui ó, um bilhete, pode ir lá em meu nome e fala lá assim: olha, o Tiago tá pedindo isso aqui. Pode vai lá buscar, fala, o Tiago tá pedindo para trazer aquela coisa para cá. Quando a pessoa chega lá em seu nome e com seu bilhete, é como se você tivesse ido lá. Sim. Mesmo que ninguém vai barrar, ele vai chegar e tudo mais. Então, quando Deus usa alguém, é como se fosse o próprio Deus falando. Quando o diabo também usa, é o próprio diabo falando. Tanto é que, na Bíblia, o rei de Tiro era usado por Satanás. E quando você lê a história da queda de Lúcifer no céu, mistura com a vida do próprio rei de Tiro. No Apocalipse, capítulo 12, vai falar: e foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então ele estava ali usando a serpente. A serpente era apenas um animal. Existem alguns biólogos... Mas ainda assim ela foi... usada. Achei que era um lugar seguro. Não, é que Deus dá uma punição para a serpente, mesmo o diabo tendo usado ela. Eu vou chegar na questão da punição agora, que parece injusta. Poxa, o que a serpente tem a ver com isso? A terra e tudo mais. Vou chegar na questão da punição. Alguns biólogos acreditam que as serpentes no passado poderiam ser aladas. Você entendeu? Que talvez elas fossem aladas e tudo mais. E temos registros antigos sumerianos, mesopotâmicos, que a serpente era um animal alado e quadrúpede. Então parece que mesmo fora da Bíblia há uma ideia na descrição da humanidade da serpente que ela foi um animal que outrora voava e andava. Isso já explica que a partir de hoje você vai rastejar sobre o pó da terra e tudo mais. Eu imagino que deveria ser um animal lindo, maravilhoso. E Satanás deve ter pego esse animal ali e começou a falar com Eva através do animal, como se o animal fosse um meio entre ele e Eva. Aí a primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte: quando no capítulo 2, versículo 25, eu estou sem lente aqui, versículo 25, fala assim: ora, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. A palavra nus aqui é arum. Arum. Olha que interessante em grego, em hebraico, arum. Quando fala, ou arumim, que seria o plural, quando fala que a serpente era astuta, é eirom. Eirom não parece com arum, foneticamente? Eirom significa astuto ou completamente pelado. Aí quando fala que Adão e Eva, depois de terem comido o fruto, se sentiram nus, aí é eirom. É outra palavra em hebraico. Entendi. Se eu traduzir assim de uma maneira clara, acho que vai ficar mais fácil você entender. É como se Deus falasse assim: Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Depois do pecado, eles se viram pelados. Nu e pelado parece que tem uma diferença. Você fala assim: o nu artístico, você imagina uma coisa. Pelado, você imagina outra coisa. Pelado traz uma ideia de vergonha. Ele ficou pelado. Você não fala assim, ele ficou nu em praça pública. Você fala, ficou nu é porque o cara quis ficar. Ele ficou pelado, parece que alguém tirou a roupa dele e ficou envergonhando ali. Então olha que diferença da nudez de Deus, que é a nudez da inocência, pro pelado do pecado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando a serpente foi falar com Eva já tinha cometido alguns erros. Primeiro, que Deus falou com Adão e Eva que eles ficassem juntos. A mulher, de algum momento, separou do homem e foi sozinha. Aí eu fico imaginando, as entrelinhas da Bíblia me permitem essa imaginação. O que levou Eva àquela árvore lá? Não foi comer o fruto. Não foi comer o fruto. Porque ela não chegou lá de cara e já pegou o fruto e comeu. Ela ficou ali, parada,
a ponto de abrir o diálogo com a serpente. Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado com as coisas erradas é fuja do terreno da tentação. Não, e aí você tem o sentido do casal andar junto, né? O casal junto, um dá força ao outro. Sim. Tava lá. Porque cada um tem a sua área de cada um tem a sua área e um apoia o outro. Tá, é bíblico isso. Ela foi sozinha. Olha que ela não foi com a intenção de comer a fruta. Senão ela já tinha chegado lá calada e pegado ela. Ela ficou ali demorando, tanto é que a serpente apareceu e começou a dialogar com ela. Eu imagino que no primeiro momento ela deve ter achado estranho aquela serpente falar. Serpente não fala. Mas aquela falava. Aí a serpente faz uma pergunta para ela de maneira trocada. Não é assim que disse Deus: de nenhuma árvore do jardim vocês podem comer? Não foi isso que Deus disse. Olha o problema da falácia. A falácia é uma mentira que parece ser verdade. Pega uma coisa que você falou e muda só o tom. Sabe aquela história do Boccaccio que ele escreveu na parede assim: matar o rei não é pecado. Aí quando o rei foi lá procurar, ele falou: não foi isso que eu escrevi, matar o rei não é pecado. Eu falei: matar o rei? Não, é pecado. Então, quer dizer, o tom que você coloca, uma vírgula que você tira, e hoje na era dos recortes, dos shorts, que as pessoas ficam pegando cortes, e às vezes de maneira... Não falando no corte que a gente faz aqui e coloca, não, tô falando aquele hater, que às vezes pega um corte de 2 horas, ele pega você falando uma coisa, olha que bobagem que o Lucão falou, olha que bobagem foi dita aqui, olha como é que um cara para falar isso aqui, olha... Às vezes tá falando lá de uma coisa... Fala assim, olha, dos vários investimentos que tem, aquilo que eu não recomendo dos 4, eu não recomendo hoje fazer esse investimento aqui. Você está falando de 4. Aí ele pega só aquela palavra assim, o Thiago Nigro é contra esse investimento. Então o diabo distorceu. Aí a Eva caiu na lábia dele para tentar ainda dar resposta. Uma outra coisa que eu aprendo, não vai dar pérola aos porcos, não vai, como disse Jesus, né? Não vai ficar conversando com o hater. O hater não está ali com uma dúvida honesta. Ele está para polemizar. Então, você vai falar assim com ele: aqui tem 2 garrafas azuis. Ele fala assim: mentira, ele falou que tem 2 garrafas azuis. Aí você vai se dar o trabalho e fala assim: não tem 2, aqui é 1, 2. Você está contando errado, quer dizer, ele vai ter sempre uma coisa. Aí Eva ainda, na ânsia de querer defender Deus, falou assim: não, Deus falou que a gente pode comer das árvores. Só essa aqui que a gente não pode comer e tocar. Você percebeu na leitura? Deus não falou nada que não podia tocar do fruto. Quem acrescentou esse tocar foi Eva. Eva cometeu um outro erro que nós também temos que tomar cuidado hoje. Ela colocou palavras na boca de Deus. Fica com a Bíblia. Para quem é cristão, né? Ir além da Bíblia que é o perigoso. Você pode até ser 90% bíblico ou até 100% bíblico. Mas acrescentar uns 10% ali que não são, aí é complicado. Ela foi quase 100% bíblica. Ela falou: Deus falou isso, e falou para não tocar. É mesmo? Eu estou tocando e não está acontecendo nada. Aí Eva viu que a árvore é agradável aos olhos. E olha qual foi justamente a tentação da serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, vocês serão iguais a Deus. Lembra que eu falei, quando até dei o exemplo do museu, que Deus, às vezes não, a maioria das vezes, ele dá mais do que a gente pede? O diabo vai na contramão disso. O diabo oferece para você o que você já tem. Pior, ele não só oferece o que você já tem, mas ele convence você a trocar o que você tem para algo que ele vai lhe dar de categoria inferior. O diabo chega para você e fala o seguinte: eu vou te dar um carro. Só que você já tem um carro. Aí ele tira o carro que você tem e te dá um fusquinha, fundindo o motor. Eva já tinha sido criada à imagem e semelhança de Deus. Ela já tinha a semelhança do Criador nela. Ela e Adão já haviam sido criados para dominar a terra e dominar os animais e serem os representantes de Deus nesse mundo. Quer coisa melhor do que isso? Esse exemplo que você usou, às vezes, é até uma falsa ilusão de melhora das pessoas. Às vezes o cara cai numa tentação de uma proposta, ganha uma coisa melhor assim, só que o cara cai numa ilusão que o cara tem um Onix, um HB20, aí ele ganha um Porsche.
Aí ele descobre que ele não consegue pagar o IPVA do Porsche, ele não consegue arrumar o Porsche. É uma falsa ilusão de memória que ele é perdeu. Você fica a pé. Isso tem tudo a ver com traição, tem tudo a ver com mudança de emprego, né? Você tá feliz, você tá bem, cara. Aí você fica... A pessoa te convence que você não tá bem. Muitas propagandas hoje, elas querem te convencer a cortar os pulsos porque você não tem aquela geladeira... Ultra Mega Power diamante, Blaster, né? Diamante, você tá entendendo? Que a outra é de outra cor. Você já tem uma geladeira em casa, tá muito bom. Pra quê? No mundo das finanças, muita gente dá com os burros na água por causa disso. Ele às vezes entrega tudo pra ter algo que ele já tem. Ela tinha sido criada à imagem e semelhança de Deus, gente. Ela tinha um domínio. Deus tinha atributos comunicáveis que ele passou pra ela. Como é que o diabo agora vai falar, vocês vão ser iguais a Deus? Ela pegou do fruto e comeu.